Esses dias eu estava sentado em um lugar, eu pensei então abrir a Bíblia no Novo Testamento para buscar uma resposta que eu estava procurando. Só que na verdade eu não encontrei a resposta que eu estava atrás, mas eu encontrei algumas coisas muito interessantes no Novo Testamento. Eu vou expressar aqui algumas coisas para não ficar, minha mente não ficar muito sufocada com essas coisas que eu encontrei. E geralmente quando a gente vê nas igrejas, ou até mesmo nas ruas ou em outros países, vemos pessoas gritando e dizendo, é assim: hoje mesmo você vai receber o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou até mesmo o Espírito Santo. Quando eu não ia atrás, tentava aprender, buscando as palavras, eu achava que receber o Jesus seria como sentir no coração, e eu cheguei a ficar doido e triste só de pensar assim. Só que na verdade de uma forma completamente diferente. Um dos exemplos está em João Batista. A gente encontra ele no Evangelho segundo João, e lá está escrito assim, logo nas primeiras palavras, eis que eu envio o meu anjo à tua frente para endireitar o teu caminho, que seria João Batista pregando no deserto. Ele batizava as pessoas com água, a fim de que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Elas se arrependiam e depois de arrependidas, elas eram batizadas confessando os pecados. Então foi uns exemplos para mim que eu tive de como eu aceitaria Jesus no coração. Primeiro eu teria que me arrepender dos meus pecados e parar de repetir os mesmos erros. E eu cheguei a me perguntar, então o meu caminho não está preparado, pois tenho transgressões que nunca corrigi ou abandonei. Então eu pergunto para ti que está vendo esse vídeo, o teu caminho está preparado para receber o Messias? Será que tem transgressões ou pecados que você ainda não abandonou? As transgressões, elas seriam que a gente rompeu uma lei, né? A gente vive rompendo a palavra dele, coisas que ele detesta e a gente acaba fazendo. Então eu digo que é necessário preparar o caminho primeiro para receber ele. Principalmente o Espírito Santo vem depois. É necessário confessar os pecados. O que seria confessar? Confessar seria dizer tudo aquilo que eu fiz a alguém, ou seja, para o Messias ou para Deus, pode ser para qualquer um deles. Eu acredito assim. E vou dar um exemplo para você que está vendo esse vídeo de como você vai fazer isso. Eu acredito que seja assim, tá? Vou usar um exemplo aqui, ó. Roubei algo em uma loja e, parando para pensar, eu diria que na verdade a gente só estaria repetindo aquilo que eu fiz com os lábios, certo? A ação que eu tive. E Jesus mesmo disse que o que sai da boca contamina o homem.
Ou seja, eu estaria me contaminando diante do Pai, não estaria reconhecendo meu pecado. Então, como reconhecer o pecado? Que no caso, que foi o roubo, que é um exemplo. O certo seria, vou dizer aqui agora, eu roubei algo do meu próximo e prejudiquei a vida dele, e transgredi os teus mandamentos. Não roubarás. Eu roubei algo do meu próximo, isso indica que eu não o amei como a mim mesmo, pois eu não gostaria de ser roubado. A gente entende, né, que não foi só um dos mandamentos dele que a gente rompeu, mas sim não amamos. A gente pede perdão pelo roubo que a gente fez, mas não confessamos que a gente também não amou o nosso próximo. O ladrão podia ter roubado, né? Mas ele não ia gostar de ser roubado. Foi duas coisas que foram transgredidas. É necessário refletir sobre os erros, reconhecer o quão eles são abomináveis para o Pai que estás no céu. Quanto mais nós reconhecemos os nossos erros e não praticamos, mais chances nós teremos o perdão. Ou seja, as pessoas dizem, né, que o perdão ele é imediato. Eu não acredito que seja imediato. Ele morreu pelas nossas transgressões, mas ele diz mesmo que devemos perdoar o nosso próximo para que nós sejamos perdoados. Ele diz também que os nossos olhos seria como a janela para nossa alma, que se nós olhamos o que não é bom, nosso corpo fica cheio de escuridão, e se nós olhamos o que é bom, nosso corpo fica cheio de luz. O nosso corpo se contamina, o que sai da boca contamina, certo? As murmurações, xingamentos, blasfêmias, discurso de ódio, brigas, são coisas que no dia a dia a gente comete. Xingamentos, blasfêmias e brigas são coisas que estão sendo normais no cotidiano de vida. E se você puder parar de fazer pelo menos algumas dessas, já é um indício de que o seu corpo habita um pouco de luz, não muita luz, mas pouca luz. A gente também para o que eu parei para pensar sobre que diz assim, lá no Evangelho de João está escrito: voz que clama no deserto. Por que uma voz que clama no deserto? A gente sabe que todas as profecias de Deus, todas as suas palavras, elas não são apenas palavras, são palavras que têm muito significado, que exige que você interprete. Isso vai fazer uma diferença na nossa vida. Voltando aqui ao assunto, é a voz do que clama no deserto. Mas por que que uma voz que clama no deserto? Por que que tem que ser no deserto? Eu entendo de uma forma um pouco diferente. E a forma que eu entendo é: no mundo existem muitas coisas que tiram a nossa atenção. Significa que temos que escutar a voz no deserto. Não no deserto, deserto, mas é que no mundo tem muitas riquezas. E Jesus mesmo disse que as riquezas sufocam a palavra.
Ou seja, diz: as riquezas do mundo sufocam a palavra até que ela fique sem fôlego. E vocês sabem que uma coisa sem fôlego não pode fazer nada dentro da gente. No mundo tem muitas riquezas, principalmente em pecado. Ele é rico em pecado. O mundo é como se fosse o homem. Você pega o seu caderno aí, ou qualquer coisa para você escrever, você coloca lá o mundo, seria o que? O mundo seria todas as coisas. Ele é rico em quê? Ele é rico em pecado, como eu acabei de dizer. Ele é rico em dinheiro, rico em internet, é rico em bando de coisa aí que não sei explicar muito bem, mas tem muitas coisas. Sei que é impossível viver com essas coisas, sem essas coisas hoje em dia, mas elas precisam ser moderadas. E essas coisas sufocam a palavra. A palavra ela fica dentro da gente. A palavra ela tem um poder de te moldar, tem um poder de te trazer o Espírito Santo. Primeiro tem que vir o Messias, certo? Depois o Espírito Santo, porque ele tem que estar primeiro acima de todas as coisas. É, e é isso. E a última coisa que eu quero dizer é que somente o Messias, o Filho do Criador dos céus e da terra, pode batizar com o Espírito Santo. Somente Ele. Tanto que eu disse, primeiro vocês têm que endireitar o caminho para receber Ele. Sem Ele não tem Espírito Santo. Além dele, ninguém pode ser batizado por nada, nada. Nem, nem batismo com águas. Batismo com águas não seria água, água mesmo, mas sim a palavra. E por ninguém, cara, por ninguém. Nem por pastor, nem por pregador. Só ele pode batizar com o Espírito Santo. Se um dia você vê por aí na igreja ou em qualquer lugar alguém dizendo: hoje você vai receber o Espírito Santo, não vai cair nessa onda, tá bom? Só ele batiza com o Espírito Santo. Pois está escrito: o Messias desceu dos céus e foi para os céus. João disse, João Batista: homem algum pode receber coisa alguma se não lhe for dada dos céus. Lembre-se de que o Messias está nos céus e só ele pode te batizar com o Espírito Santo. Somente ele, mais ninguém. E é isso. Obrigado.